Como é que no nosso dia-a-dia conseguiremos ter tempo para Deus? Se nos confiarmos a Deus, seguramente só teremos sucesso. Gerir tudo, até aquilo que Deus nos dá. Temos que gerir, mas a gestão implica aplicação com utilidade. E o segredo está em aplicar aquilo que Deus nos dá com a utilidade de vida e a utilidade que Ele quer que cada um de nós aplique nas nossas vidas. Quando eu fiz, deu errado. Quando deixo que Deus faça por mim, dá vitória. Olá, sejam bem-vindos ao programa Visão. Saudamos a todos aqueles que estão aí desse lado. Neste talk contaremos com a presença de um novo convidado, Filipe Valente. Grato, Filipe, pela tua disponibilidade. Eu sou Dário Santos e serei novamente o anfitrião neste programa. A cada 2 semanas nós temos um painel diferente, enriquecendo o nosso roteiro em visão e complementaridade. Filipe Valente é médico de profissão e exerce um ministério na sua igreja local, na área da escola sabatina. Na visão geral deste programa, continuaremos a dar ênfase à mordomia através do tema Gestão em Tempos Difíceis. Fazendo um zoom sobre o nosso tema, analisaremos a importância da preparação e organização em tempos difíceis. Falaremos também sobre a importância da fidelidade na riqueza e na pobreza. E, sobretudo, como desenvolver a confiança em Deus nestes últimos dias. Eu gostaria de iniciar a reflexão do itinerário que vamos fazer com uma história. A história de um barqueiro. Havia alguém que queria atravessar para uma outra margem e apanharam boleia de um barco. O barqueiro estava a remar e, a determinado momento, começou a remar apenas com um dos remos. E o barco começou a andar à volta. Depois ele começou a remar com o outro remo e o barco continua sem progressão. E havia a corrente do rio que estava a empurrar em direção a uma cascata. A determinado momento o barqueiro retirou os 2 remos e num dos remos estava escrito oração e no outro estava escrito ação. O que é que o barqueiro queria ensinar? Que nós não podemos orar apenas ou não podemos agir apenas. Para haver progressão, nós devemos agir e orar. Filipe, aqui o nosso verso áureo começa com o título: oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Há um filósofo polaco chamado Bauman que nos apresenta ou descreve a sociedade como se fosse a sociedade líquida, caracterizando os nossos dias. Ele diz que as relações dos nossos tempos, as relações sociais, familiares, políticas, diplomáticas, caracterizam-se por fragilidade, caracterizam-se também por serem fugazes. E o que acontecia antigamente, que era a procura pela verdade, hoje nós encontramos a sociedade de consumo. E a sociedade de consumo apresenta-nos uma outra dimensão, que é a obsolescência, que é tudo é programado para ser descartável. É assim com os objetos, mas também é assim com as pessoas. E tornou-se completamente difícil, nesta sociedade pós-cristã, encontrar a Jesus. Mas nós olhamos para Mateus 6, 32 e 33 e temos aqui um conselho. Que conselho é esse, Filipe, na hierarquização da procura sobre as coisas celestiais? É muito importante nós hierarquizarmos tudo, ou seja, termos a certeza daquilo que estamos a ver, daquilo que devemos fazer e depois dar prioridades. E Deus, ou antes, Jesus, praticamente antes de começar o seu ministério, dá um conselho aos seus discípulos. Atenção, vão ter muitas dificuldades. Vocês terão imensas dificuldades e isso é uma certeza que todos nós já vamos sentindo. No entanto, buscai primeiro. Portanto, qual é a grande prioridade? Primeiro é Deus, o reino de Deus. E depois a sua justiça que está integrada neste reino.
E depois, tudo mais virá por acréscimo. Portanto, aparentemente é uma situação muito simples. É uma questão de dar prioridades. Prioridade Deus e a sua justiça, e depois tudo o resto vem por acréscimo. É uma proposta até prática. É prática. Mas quando nós olhamos hoje para a nossa sociedade moderna, ou dierna, como os filósofos caracterizam, em que a vida é um corre-corre, em que não há tempo para quase para nada, não é? O nosso horário está super preenchido, nós temos uma agenda que nos é um rolo compressor. Como é que no nosso dia-a-dia conseguiremos ter tempo para Deus? Isto tem que ser uma questão de organização pessoal ou familiar, de preferência, não é? Portanto, teoricamente, nós temos 24 horas por dia. E não só teoricamente, como na prática também. Agora, temos é que saber dar a prioridade dos horários. Já em tempos, em minha casa, tínhamos o hábito de estudar a lição semanal no final do dia. O que é que nós constatamos? Que no final do dia já estamos a caminho aberta, estamos cansados, queremos é descansar. Então, passámos a fazer o estudo da lição no princípio do dia. Logo ao acordar, depois estarmos prontos, mesmo antes do pequeno almoço, a primeira coisa que fazemos é o estudo da lição. O que é que deu isto? Temos tempo para estudar e depois a mente está de tal maneira, digamos, descansada, que fixamos com muito mais facilidade. Portanto, bastou mudar o timing. Portanto, Deus dá-nos 24 horas. Nós temos é que gerir, como diz a nossa lição, temos é que gerir não apenas os bens materiais, como o tempo, como as prioridades. Temos que saber o que é o melhor, ter noção do que é o melhor para nós e o que é melhor para aqueles que nos estão próximos. Então, nesta dimensão de gestão, é necessário planificação e metodologia para poder alcançar resultados. Sem dúvida. Eu recordo-me, portanto, as pessoas que vão regularmente ao ginásio, para poderem ter resultados no seu performance, não é, atlético, terão que ter um plano de treinos, não é? E terão que ir regularmente. Eu, por acaso, às vezes ia ao ginásio, pagava, mas não ia. E depois não tinha resultados, claro. Não é? E o mesmo acontece na parte espiritual. Se eu não tiver metodologia nem planificação, não irei ter resultados. Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante a história de Josafá. É muito, muito interessante. Já vamos entrar aí, Filipe. E há aqui uma dimensão muito interessante, antes de colocar aqui algumas questões. Josafá é um rei de Judá, que sucede ao seu pai Asa. Eles até foram corregentes no trono. O reinado de Josafá, ele está registado no livro de 1 de Reis e no livro também de 2 de Crónicas. Ele reina em Judá, ou seja, o Reino do Sul. O Reino do Sul compunha os territórios da tribo de Benjamim e também de Judá. Exatamente antes do reino ser dividido, existiram 3 reis. Saul, David e Salomão. Portanto, os 3 reis. E aqui vamos encontrar uma dimensão muito curiosa, porque normalmente em tempos de prosperidade, a geração que vem a seguir não valoriza o trabalho que foi alcançado pelos seus antecessores. Como é que tu explicas isso? Às vezes um pai, uma geração que viveu grandes privações e a seguir a geração que vem a seguir desperdiça essa dimensão. E essa é uma realidade atual. Okay? Nós vemos em famílias que têm grandes bens, muitos bens, que as gerações que vêm depois daquele que foi o fundador, digamos, da família e que conseguiu criar esses bens, o que é que se constata? Eles destroem muito mais aquilo que foi feito do que propriamente continuar a criação. Porque habituamo-nos a não ter dificuldades. Acostumamo-nos a ter tudo à mão. Portanto, é fácil. Não dá trabalho, não vale a pena fazer esforço para manter ou para continuar ou para preservar aquilo que foi criado por outros, não é? E isso passou-se no tempo destes povos, mas ainda hoje, em famílias, isso acontece. Quando não há uma perspectiva que está em mente, não há um objetivo que é continuar, manter, vamos destruir seguramente com atitudes e com pensamentos e com gastos, a maior parte das vezes, inúteis.
Não é? Isto é uma situação que ainda hoje acontece. Estamos a falar só de bens materiais que depois vão nos ajudar, se nós os empregarmos convenientemente, também para o nosso objetivo. Ou seja, nós deveríamos sempre pensar que aquilo que temos tem que ter um objetivo. Se não tem, certamente, rapidamente será dilapidado. É que nós vamos encontrar aqui um contraste entre o pai e o filho. É exatamente. Salomão pede sabedoria a Deus e na sabedoria Deus abençoou-lhe com bens materiais. Exatamente. O filho Roboão tem já uma postura completamente distinta do pai. Pois. E é aqui, no reinado do seu filho Roboão, que nós vamos encontrar uma cisão, um cisma, Exatamente. entre as tribos do norte e e as tribos do sul. É interessante, isto apenas é um dado, que os 3 reis antes da cisão, Saúl, Salomão e Davi, cada um reinou 40 anos. Depois de Roboão até ao cativeiro babilónico, nós vamos encontrar mais ou menos 20 reis. E é aqui que entra também Josafá. Ele não foi um homem perfeito. Ele não foi um homem perfeito. Não usar. Não existe, essa é a realidade. Não existe. E o texto bíblico diz que ele várias vezes foi alertado por profetas, até o profeta Jeú. E ele vai cometer um erro tremendo, que é unir a sua casa, por estratégia monárquica, à casa de Omri, que era o reinado do norte, não é? O reinado do norte. E quem é que fazia parte dessa família? Era Acabe, o rei Acabe, e a rainha Jezabel. E o seu filho vai se unir com a princesa Atália, ou Atalia, e vai ser introduzido em Judá o culto de Baal. É verdade que ele é um reformador, ele enviou os levitas às várias cidades, abrindo novamente o rolo da lei que tinha sido esquecido, mas teve aqui uma falha. E às vezes nós encontramos pequenas raposinhas ou pequenos cavalos de Troia no nosso meio, que nós vamos talvez vendo como insignificantes e pouco a pouco vão minando a nossa vida espiritual. O que é que tu achas sobre este desleixo que às vezes acontece progressivamente na nossa vida? Apesar de Deus nos abençoar, podemos ser desleixados. É interessante que todos nós podemos testemunhar nesse sentido, porque quando estamos em dificuldades, quando temos provações, habitualmente lembramos-nos de Deus. Quando as coisas aparentemente estão bem, esquecemos Deus. Deus já não serve, isso é tudo história. Porquê? Porque eu tenho tudo. Para que é que eu preciso de Deus? Okay? E esse é o primeiro pensamento que vem, mas eu não preciso disto. Deixa andar. Estudar a Bíblia. O que é isso? Tem mais que fazer. Só gerir aquilo que o meu pai ou a minha mãe deixaram já me dá muito trabalho. Ainda estudar, não quero saber. E Deus, o que é isso? Onde é que ele intervém? Não é? E o homem, o ser humano, afasta-se de forma progressiva daquilo que Deus nos ensina, porque esquecemos aquilo que nos ensina. Não voltamos a relembrar. Eu tive um colega que uma vez fez uma definição de memória que eu nunca me esquecerei. Memória é a capacidade que nós temos de nos esquecermos. Quando ele disse isso numa aula de filosofia, o professor de filosofia disse: tu és mais do que um filósofo. Não é? Esse colega acabou por falecer, mas, enfim, foi um bocado, teve uma doença, teve uma tuberculose e acabou por falecer, mas era um rapaz com uma inteligência extraordinária. E muitas vezes nós firmamos-nos nas nossas capacidades e apenas aquilo que eu faço é que interessa. O que Deus já fez, esquece. E isto pode acontecer aos grandes homens de Deus. Mas qualquer um. Josafá, um homem consagrado, um homem reformador em Israel, a determinado momento pensou que uma aliança estratégica com a Casa do Norte, ou a Casa Real, sim, poderia fortalecer o seu reino. Fez uma concessão que saiu muito complicada, muito cara. Agora, nesta questão muito específica, e com certeza que tu vais nos ajudar aqui a compreender, Filipe, nos últimos dias da sua vida, diz que este homem sentiu medo. Os homens de Deus também podem sentir medo. Porquê? Porque há uma grande conflagração do mal, o reino dos Amonitas, dos Edomitas, e um outro reino que eu não me recordo agora, eram os Amonitas, Moabitas e Edomitas, uniram-se com o objetivo de destruir Judá. Que grande exército! Que lições espirituais é que nós podemos ver na postura deste homem de Deus, deste rei? Eu penso que ele terá recordado um pouco o seu passado.
eventualmente as lições que aprendeu em sua casa foram de novo levantadas. Daí a importância, por exemplo, do ensino aos nossos pequenos, a confiar em Deus. E ele terá visto que não havia grandes possibilidades de se protegerem e de vencerem estes inimigos tão poderosos como eram aqueles. E eles disseram, ele começou a pensar, só vejo uma maneira, temos que nos unir a Deus. Porque já no passado a nossa história conta que com Deus fomos sempre vitoriosos. Porquê agora abandonar? Agora que necessitamos tanto. E ele propõe então uma reforma dentro do seu reinado, dentro do seu reino. Vamos voltar às nossas origens e vamos de novo pedir esta proteção de Deus. E então o que é que temos que fazer? Jejuar, orar, voltar a estudar a palavra de Deus. Isso é uma proposta para cada um de nós. Quantas vezes nós estamos também em dificuldades, vamos esquecendo aquilo que Deus já fez por nós. Quando nós pensamos, eu, por exemplo, eu ando muito na estrada. Quando eu penso que nunca tive assim um acidente espetacular, eu penso que é Deus que está ali, é o meu anjo que está ali e diz, olha, vai mais devagar, ou então cuidado, ou então, olha, agora podes andar um pouco mais depressa, etc. Se nos confiarmos a Deus, seguramente só teremos sucesso como Deus, que é o que Deus pretende para cada um de nós, é o sucesso. Já neste mundo, fora aquele que ainda nos propõe, que ainda vamos falar sobre isso também. Então, mesmo a reforma, ela está sempre associada à leitura da palavra, à prática devocional. É interessante que hoje nós encontramos gurus e coaches, nada contra, obviamente, tem o seu segmento na sociedade, a sua importância, mas ensinam-nos a treinar o nosso físico, mas temos dificuldades em encontrar pessoas que nos ensinem a exercitar o nosso caráter. E o reavivamento e a reforma estão sempre associados à palavra, ao estudo da palavra e à oração. Não podemos dissociar estas duas dimensões. Não há hipótese. E nunca deveríamos esquecer que não vamos levar nada. Também falaremos isso um pouco mais em detalhe. Porque a única coisa que vamos conseguir levar é exatamente o caráter. E agora, como é que ele é formado já? Nós encontramos aqui um texto, 2 de Crónicas 20:20, que tem uma importância especial para os dias que estamos a viver, em que é difícil, a tal sociedade líquida que falávamos no início, tudo é relativo, é difícil encontrar um segmento que procura a verdade. Que esperança nos traz este texto? A esperança é mesmo voltar às origens e põe as prioridades. Primeiro, o Senhor. Crê no Senhor. Crê em Deus. Vosso Deus, nosso Deus. E estareis seguros. Mas também temos os profetas, temos aqueles que nos ensinam. Acreditem. Mas para eu acreditar num profeta, primeiro tenho que ter a certeza que ele é um verdadeiro profeta. E como é que eu posso? Voltamos à palavra. Pela palavra de Deus eu consigo distinguir. Portanto, voltamos ao mesmo. Não temos outra via senão vir a Deus e à sua palavra. Ouvir a sua voz, hoje, de uma forma física, não nos é possível. Imaginemos só, Deus teria que sussurrar de uma forma muito calminha para nós podermos ouvir, senão ensurdeceríamos imediatamente, porque se Deus abre um bocadinho a voz, meu amigo, isto tudo explode, não é? Como é óbvio, pelo seu poder. No entanto, pelo seu amor, na sua palavra, já conseguimos aprender tudo o que Ele tem para nos ensinar. Interessante. Nós acreditamos que Deus tem um profeta para cada ciclo profético da história da revelação. E nós temos também uma profetisa para os nossos dias. É verdade que Ellen White não tem autoridade canónica, no sentido em que os seus escritos não estão na Bíblia, na palavra sagrada, mas o mesmo Espírito que inspirou os autores da Bíblia também a inspirou a ela, ajudando a complementar, ajudando a perceber todo este caminho com mais luz. Mas os escritos da irmã White, da senhora White, também não fogem àquilo que diz a palavra de Deus. É o mesmo Espírito que os inspirou. É o mesmo. Portanto, se o Espírito é o mesmo... Amplia o conhecimento. Nem mais. E se nós acreditarmos no mesmo Espírito de profecia, porque Ellen White não é o Espírito de profecia, mas foi utilizada pelo Espírito de profecia. Utilizou os autores da Bíblia
mas também utilizou a ela. E se nós nos deixarmos guiar pelos profetas, como diz o texto de 2 de Crónicas, nós vamos encontrar prosperidade e dicas de organização e de gestão, não é? Exatamente. Também através desta profetisa para os últimos dias. E esta gestão é muito importante também na nossa vida. Gerir tudo, até aquilo que Deus nos dá. Temos que gerir, mas a gestão implica aplicação com utilidade. E o segredo está em aplicar aquilo que Deus nos dá com a utilidade de vida e a utilidade que Ele quer que cada um de nós aplique nas nossas vidas. A importância dos testemunhos, não é? Quando a igreja não tem o testemunho, não tem orientação profética, poderá facilmente perder-se. Perder-se até no humanismo, não é? Nós, no nosso roteiro, temos sempre o convite para confiarmos em Deus e não nos próprios recursos. E encontramos um outro exemplo. Jonatas. Jonatas, além de ser o melhor amigo, um dos melhores amigos da vida, era também seu cunhado. Porque Mical foi mulher de David e era irmã de Jonatas. Eles tinham uma relação profunda de amizade, mas também de parentesco. Nós sabemos pela história que depois da decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel é separado em 2 divisões, 2 batalhões, e agora nós estamos familiarizados novamente, e infelizmente com a linguagem militar, devido ao conflito que estamos a assistir entre a Ucrânia e a Rússia. E uma das divisões ficou sob a liderança de Jonatas. E é neste contexto que ele vai ser citado como vitorioso em Geba, que era um posto avançado dos filisteus, após dele ter morto um líder filisteu local, um guerreiro, mas depois o registro feito em 1 de Samuel 14 deixa bem claro a coragem deste soldado, deste general em guerra. Quando, acompanhado apenas do seu escudeiro, ele conseguiu derrotar toda uma guarnição de filisteus. 2 homens em estratégia militar conseguiram fazê-lo. Agora a pergunta que eu também gostava de desafiar a fazer, Filipe, tu achas que ele ganhou aquela batalha, ele e o seu escudeiro, pela sua estratégia militar, sua força, ou há aqui algo mais que nós não conseguimos ver numa primeira leitura? É assim, vendo só de uma forma mesmo simplista, vemos que uma vitória de 2 contra um exército é qualquer coisa de um pouco utópico. Não será tão real quanto isso. Mas aconteceu. Portanto, seguramente não foi pela força deles, não foi pelo exercício deles, desses 2, mas foi porque, por um lado, não foram vistos, conseguiram ser, digamos, um pouco escondidos por Deus, e, por outro lado, pela influência e a ação direta de Deus por seu intermédio. Portanto, é interessante que Deus usa-nos sempre, quando há necessidade, para podermos transmitir a outros uma mensagem. Agora, o que é que eles fizeram? Deixaram-se usar tão simplesmente quanto isto. E Deus orienta, pronto, vamos, ponto final. Dependência, não é? Dependência de Deus. Dependência de Deus. E aplicam-na de uma forma direta, não é? Aí não há qualquer dúvida. Eles nunca puseram em dúvida que seriam vitoriosos. Nós até poderíamos fazer uma analogia com a história de Gideão e os 300 valentes, na luta contra os amalequitas. Aqueles 300 foram pessoas que também deixaram usar por Deus, humildes, numa postura de vigilância, quando foram beber água, ali de cócoras, não é? Portanto, toda aquela postura é de vigilância. E aquele que depende de Deus é também um atalaia, é um vigia. E quando as pessoas dependem de Deus, Ele pode usar-nos de uma forma que nós nunca imaginaríamos. Porque depois, em contraste, nós vamos ver o rei David, um outro extraordinário guerreiro, que trouxe das mais estrondosas vitórias para Israel, também era um engenheiro militar, mas a determinado momento ele parece estar a cumprir uma ordem de Deus, porque não há nada de mal em realizar censos. Aliás, é importante nós termos objetivos, é importante nós termos uma agenda, desde que não sejamos escravos da mesma. Sem dúvida. E a questão dos números é fundamental. Mas se não havia mal em fazer um censo, qual terá sido o pecado de David? O pecado de David foi tentar mostrar que, afinal, a estratégia dele, o que ele pensa, é que vai levar à vitória. Portanto,
o alter ego, como nós costumamos dizer. Não é? Portanto, fui eu. Então, olha, nós somos X, os outros são Y, nós, como temos mais força, melhor estratégia, vamos vencer. Ficamos inchados, como se diz na gíria, não é? Nem mais. Isto é o orgulho, não é? E é tudo isto que nos leva sempre à quebra. É este alter ego, como nós dizemos, não é? Um ego muito elevado, eu posso, eu quero, eu posso, eu mando. Pronto, não é? Portanto, o eu sempre à frente. E Deus quis, mais uma vez, mostrar a David, meu amigo, não és tu, sou eu por teu intermédio, não é? E se nos deixamos manipular ou não, ser usados por Deus, aí a vitória está garantida. A manipulação não era no sentido pejorativo. Era mais na entrega de cada um de nós, ok? Há um governante britânico, Cromwell, que costumava dizer ao seu exército, antes das batalhas: ponham a vossa confiança em Deus, meus rapazes, e mantenham o pó, a pólvora seca. Ele queria dizer que a vossa parte vocês têm que a fazer na preparação, sem dúvida, mas confiem em Deus. É interessante que Jesus Cristo e muitos dos heróis da fé, sempre que Deus intervinha no meio deles, eles procuravam imediatamente voltar a um espaço de oração, de dependência de Deus. Porque quando Deus trava batalhas por nós, a nossa tendência é imediatamente orgulharmos. Pois é. Por isso, há uma necessidade de procurarmos refúgio em Deus para que nos mantenhamos humildes na sua presença. É mais uma das ações de Deus, reconhecer que por nós não conseguimos. E esta é uma realidade. Todos nós podemos testemunhar nesse sentido. Penso que todos nós temos uma ou outra vez um testemunho a dar nesse sentido. Quando eu fiz, deu errado. Quando deixo que Deus faça por mim, dá vitória. É isso mesmo. E isto quer dizer que, apesar de nós, numa situação de crise que estamos a viver, e já falámos em lições anteriores, perceber o que é a taxa de esforço, o que é o spread, o que é a taxa de juros a subir, o que é a Euribor, ou seja, o que é toda esta linguagem que faz parte do cenário económico, é técnica, e nós fazermos a nossa parte percebendo o que está a passar na sociedade e defendermos-nos, há uma parte que passa sempre por confiar em Deus, não é? Sem dúvida. Tanto em momentos de prosperidade como em momentos de pobreza ou de dificuldades. E já agora só um pequenino detalhe também. Nós temos que ver que Deus, para o conhecermos melhor, além de interagirmos com Ele, temos que o conhecer. E o único meio que nós temos para conhecer, voltamos outra vez à fonte, é a sua palavra. Não temos outra maneira. A nossa experiência pessoal com Deus ajuda-nos. Mas como é que eu posso reconhecer se é Deus ou não? A lei é o testemunho. Senão não verão a alva. Senão não vemos a alva. Não temos hipótese de ser vitoriosos. Não é? Portanto, este top de à lei e ao testemunho tem que estar sempre presente. E não de quando em quando usá-lo. Em tudo nós deveríamos pôr isto à frente. Claramente. Este é o tempo também para simplificar. Como adventistas, por vezes somos tentados a ter uma visão catastrofista do que virá. E acreditamos que o Apocalipse mostrará o fim de todas as coisas, em breve. Mas será que os crentes não deverão ter uma resposta organizada e de sustentabilidade quando lidam com tempos difíceis, mesmo sabendo que estamos a caminhar para o fim? Como é que podemos encontrar, Filipe, este equilíbrio de estarmos preparados espiritualmente, termos uma visão de mordomia, mas também termos a nossa vida organizada? Ou será que devemos entrar num modo de sobrevivência, cruzamos os braços e esperamos pelo fim? Esse tempo virá, quando já nada poderemos fazer, nada de nada, quando começar a perseguição àqueles que querem seguir a Deus, esse tempo virá. Mas neste momento nós precisamos, como em tudo na vida, de nos organizarmos. Agora, temos é que estar sempre a escolher as prioridades. Qual é a minha prioridade? E como fazer aplicar esta prioridade? Se complicamos tudo, vai ser a certeza da derrota. Ou seja, em determinada altura já não sei o que fazer, como fazer, muito menos
quem é que me vai orientar, não é? Portanto, se simplificamos, se nós somos não só simples, mas somos coerentes com aquilo que nós estudamos e aplicamos o que estudamos, daí a importância do estudo da Palavra de Deus. Um estudo diário, não de quando em quando, mas diário. Isso já faz parte da preparação para tempos depois mais complicados. O tempo virá em que nós nem teremos acesso à Palavra de Deus. Agora, nesse momento, teremos que ter a nossa memória, ou então, se calhar já cá nem estamos, já morremos. No entanto, a confiança que nós temos que ter agora, quando as coisas ainda não estão assim tão más, essa confiança temos que continuar a mantê-la no nosso Deus. E esta é uma visão provisional. Sem dúvida. O que é que isto quer dizer? Que devemos continuar a manter o sustento, porque às vezes nós temos visões mais, permita uma expressão, mais desequilibradas, e há queridos nossos que pensam que imediatamente devem interromper a atividade profissional, devem interromper até os estudos. Como Jesus está no seu iminente regresso, já não precisam de assumir as suas responsabilidades. E às vezes nós vemos situações que são dramáticas. É verdade que a irmã Ellen White fala muito sobre a questão de não estarmos nas cidades, mas também ela tem outras citações que afirma que é importante nós trabalharmos nas cidades, porque é lá onde estão as pessoas. Exatamente. Podemos viver fora, no campo, mas continuar nas cidades, a trabalhar e a estudar e a fazer e a assumir as nossas responsabilidades. Eu penso que até a viver. Poderemos viver, será difícil, mas poderemos viver dentro da cidade. Tudo depende, porque isto é uma situação pessoal. Nessa altura, é uma questão pessoal. Claramente. Agora, não podemos esquecer que temos a responsabilidade de ajudar outros a conhecer esse Deus em quem nós confiamos. E isto é muito importante, nós não nos esquecermos que devemos chamar outros para junto de Deus. Por enquanto ainda temos tempo para isso. Aliás, o chamado é para sermos sal da terra e não sermos eremitas. Exatamente. E o sal tem que se misturar. Exatamente, não é? Tem que se misturar. Esse é o propósito. Exatamente. Apesar de sabermos que tudo vai arder um dia, é verdade, essa é uma realidade, é conflagração final, mas há um trabalho ainda a fazer. Um trabalho muito grande. E nesse trabalho de prioridades, nós encontramos também compromissos. Há uns fariseus que se encontram com Jesus e, sobretudo, um escriba que lhe pergunta a determinado momento qual é o maior mandamento. E Jesus Cristo é interessante que vai resumir o decálogo. Nos dois não é? amores. Não é? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. De que forma, para aqueles que ainda estão a dar os primeiros passos nestes conceitos, os 10 mandamentos estão aí resumidos? Porque há pessoas que dizem que através deste texto os 10 mandamentos foram abolidos, não é? Mas será que Jesus Cristo aboliu com este texto os 10 mandamentos, o decálogo? De forma nenhuma. E é interessante como a lei está estruturada. Deus é um Deus de amor, não há dúvida nenhuma. E como sabe que nós somos muito limitados, resolveu dar a lei de tal forma que nós podemos resumir em 2 mandamentos como ele o resumiu. E é interessante que há um mandamento que é a charneira. Os 3 primeiros mandamentos têm a ver estritamente com Deus. Os 4, não é? Os 3. O outro dá com Deus e com o homem. É a tal charneira que faz a ligação, o 4º mandamento. É interessantíssimo como Deus faz as coisas bem estruturadas. Daí a sua perfeição, não é? Mas agora, Deus vem em primeiro porquê? Porque sem Deus nada podemos fazer. Então ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Agora, nós temos também a companhia dos outros, são os outros 6 mandamentos, os restantes 6 mandamentos, que têm a ver com o não. Ou seja, temos que mudar a nossa maneira de agir, temos que mudar o nosso pensamento, temos que mudar a nossa ação e não fazer aquilo que seria um impulso natural, ou chamado, considerado natural, mas que não nos ajuda a ajudar outros. Portanto, é interessante como a lei está tão bem estruturada. Agora, temos é que ver de que forma eu posso aplicar. Isto, a aplicação é individual, no sítio onde estamos, com quem nós contactamos, mas sempre com estas 2 prioridades. Primeiro Deus e o próximo também. Aliás, até é consequente, não é? Claro. À medida em que nós fomos relacionando com Deus,
o relacionamento com o nosso próximo vai ser diferente, vai ter outra qualidade, não é? Quando nós não temos tempo a relacionar-nos com Deus, vamos ter se calhar problemas na família, com a mulher, com o marido, com os filhos, com os colegas de trabalho, e às vezes o denominador comum, o problema somos nós, não são os outros, não é? Exatamente. Há aqui um texto também em Mateus 6,24, em que Jesus apresenta aqui uma dialética, ou seja, será difícil ter uma relação com Deus e com o dinheiro? Ou será que não? Não é difícil se nós não pusermos a ordem de prioridades. Muito bem. Ok? Porque nós temos imensos exemplos de pessoas muito ricas que tudo doaram à obra de Deus e nunca tiveram que pedir nada. Portanto, Deus em primeiro, a riqueza vem por acréscimo. A riqueza já é o dom de Deus, da nossa ligação que nós temos, não é? Mas Deus tem que estar sempre em primeiro. Agora, se a minha primeira prioridade é a riqueza, Deus fica em segundo. Se Deus fica em segundo lugar, então já não é o primeiro. Jesus Cristo chegou até a dizer que era mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pois. É interessante porque isto tem um contexto da época e Jesus Cristo utilizava linguagem e parábolas de situações reais daqueles dias, porque a agulha era exatamente um espaço em que o gado passava, um a um, antes de entrar lá no curral. E ele está, através desta parábola, a dizer que quando o nosso coração está exclusivamente nos bens materiais, e não é preciso às vezes ser ricos, nós podemos pertencer à sociedade média, vivemos numa sociedade de consumo e somos estimulados, se calhar, a ter o telemóvel de última geração XPTO, termos o tablet, termos o computador, termos a oportunidade de passar férias no estrangeiro e às vezes perdemos espaço para ter relacionamento com Deus e tempo de qualidade com a família, porque a sociedade de consumo nos estimula a alcançar todos esses bens e perdemos o mais importante, que às vezes até é a própria vida eterna. Sem dúvida. Sendo da classe média. Sem dúvida. E isso, lá está, voltamos sempre ao mesmo. Prioridade. Qual é a prioridade? Quem é que está em primeiro lugar? É Deus e aquilo que Deus me diz que eu tenho que fazer, ou sou eu? E Deus é muito claro quando Ele diz, buscai primeiro. Pronto. É buscar a Deus primeiro. Pensei nas coisas que são de cima, como diz o apóstolo São Paulo em Colossenses 3:2, e onde estiver o nosso coração, a nossa vida irá nessa direção, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Portanto, é importante determinar o que é que está cá no nosso pensamento. Dúvida. E nessa questão, em Filipenses 2:12, nós encontramos o apóstolo São Paulo a convidar-nos a pensar na nossa salvação com temor e com tremor. Efetuar. Significa que nós devemos ter medo de Deus, Filipe? Então o que é que o apóstolo São Paulo quer dizer com isto? O tremor vem no sentido do respeito, do amor, no respeito e no reconhecimento, ok? Portanto, eu tenho que temer a Deus no sentido de, se não estiver a fazer a sua vontade, eu tenho mesmo que temer as consequências sobre mim. É nesse sentido que há temor. Não é Deus que me assusta e que me incomoda. Bem pelo contrário. Com Deus, posso tudo. Responsabilização. As bênçãos também trazem responsabilização. Sem dúvida. Temos praticamente 2 minutos para concluir e entramos aqui num tema que é apetecível, é sensível, as pessoas gostam, é o tempo do fim, não é? E a Bíblia pinta um doloroso retrato do mundo antes da segunda volta de Jesus Cristo, que Daniel descreve como o tempo da angústia. Ele vai buscar isto à angústia de Jacó, não é? Em que Jacó, depois de ter feito uma série de trapaças, ele finalmente tem a oportunidade de se encontrar com o seu irmão. E ele não tem a certeza que o seu irmão o perdoou. E não sabe que consequências é que virão desse encontro. E esta experiência será vivenciada pelo povo de Deus individualmente. Será que Deus nos perdoou? Que consequências é que existirão na sociedade? E uma das consequências que é retratada no nosso itinerário tem a ver com questões financeiras, tem a ver com a temática da nossa lição. A Bíblia diz a determinado momento que haverá um poder que falará como um dragão. E normalmente as nações falam através das suas leis. Ora, esta nação
No princípio atuaria como um cordeiro, tendo princípios de liberdade religiosa, liberdade política, liberdade de pensamento, mas circunstâncias que ainda não conhecemos, mas que em breve serão conhecidas, farão mudar essa postura. Portanto, falará como um dragão. As suas leis serão opressivas. E de que forma, Filipe, pergunto-te eu, esta questão financeira afetará o povo de Deus? Pode afetar. Apocalipse 13 dá-nos assim um vislumbre de todo o conflito que vai haver e a dificuldade que vai ser, ok? E esta questão financeira em Apocalipse 13, a partir do versículo 11 até o versículo 17, não vamos poder nem comprar nem vender. Sanções económicas. Sanções económicas. Não vamos poder interagir e poder progredir em muitas situações, porque seremos excluídos da sociedade. Completamente. Não é? Porquê? Porque não vamos de acordo com aquilo que está a ser imposto de uma forma geral, porque vai contra a palavra de Deus. Ok? Agora, aí só há um meio. É decisão. O meu justo viverá pela fé, não Nem é? mais. Nesse momento. Aí é a decisão. Que decisão tomo eu? De que lado quero estar? Eu penso muito nisto. É algo que mexe comigo desde há muitos anos. E eu penso imenso e todos os dias penso como vai ser. Mas não nos devemos, digamos, como dizer, massacrar nesse sentido. Devemos que seja Deus que nos mostre agora o que eu devo fazer. E aquilo que eu devo fazer, voltamos outra vez ao mesmo. Abraçar a palavra de Deus, estudá-la e aplicar em nossas vidas. E depois nós vamos ver como Jacó se reconciliou com o seu irmão, como Deus tem feito progredir todos aqueles que foram fiéis até à morte, e foi-lhes dado o quê? O galardão eterno. E nem mais. O Senhor proverá. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a vida. A coroa da vida. A coroa da vida. O Senhor proverá. Não temos qualquer dúvida. Agora, vamos ter dificuldades financeiras? Vamos ter que sair para locais completamente isolados, mas nunca teremos fome. Para concluir, Filipe, que o nosso tempo já chegou ao fim, é melhor receber o sinal de Deus do que a marca da besta. Sem dúvida. Porque dentro do aprisco de Deus, do arraial de Deus, nós seremos protegidos. Fora do arraial não vai haver solução. Estaremos perdidos. Gostaria de concluir com uma citação de Ellen White, que está no livro Educação. Quando Jesus passa pela nossa vida, discerne-se privilégio na provação, ordem na confusão e sucesso no aparente fracasso. Calamidades serão vistas como bênçãos disfarçadas, desgraças como atos de misericórdia da parte de Deus. Querido amigo, invista em tesouros celestiais, em que a traça e a ferrugem não corroem. Este é um investimento eterno e com a garantia do sangue de Jesus. Obrigado pela sua preferência. Contamos consigo no próximo programa.